que Deus permite que haja sofrimento no mundo? Como um Deus de amor pode mandar alguém para o inferno? Por que o cristianismo não é mais inclusivo? Como pode haver só uma religião verdadeira? E por que tantas guerras foram travadas em nome de Deus? Oi, povo! Essas são algumas questões trabalhadas no livro A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês uma resenha sobre esse camalhaço. Gente, eu confesso pra vocês que eu demorei pra esse livro. Esse livro era pra eu ter lido em 2023, mas consegui terminar ali no finalzinho de 2024 pra 2025. Ele usa a razão pra explicar Deus. Eu particularmente gosto muito dessa dinâmica filosófica, apologética. Vocês já sabem, né? Pra quem não viu ainda a resenha do Cristianismo Puro e Simples, vou deixar aqui pra vocês no card. Coisas que eu gostei muito nesse livro é que ele traz muitas referências até de autores não cristãos, filósofos. Então ele usa também entrevista de pessoas de Nova York para escrever esse livro, que eu acho muito legal porque traz ainda, aumenta o horizonte, né, de conhecimentos. Ele citou, por exemplo, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, acho que é mais ou menos assim. Ele cita O Código da Vinci, que eu particularmente não tinha ouvido falar ainda, entre vários outros, o que para mim torna o livro assim mais inteligente, acredito eu, com mais referencial teórico. Como eu falei para vocês, ele é um livro denso, mas se você se dedicar ali com constância de pouquinho em pouquinho, essa vai ser uma leitura que vai te agregar muito, principalmente nos dias de hoje, em que a gente convive ali numa sociedade muitas vezes cética, que tem muitas questões, até genuínas mesmo, sobre o cristianismo, sobre Deus. E essas questões elas não devem ser oprimidas, julgadas, descartadas, punidas. Na verdade, elas são questões ali no âmago do nosso ser que merecem ser ouvidas e conversadas. E Deus, ele ama se revelar para quem busca saber mais sobre ele. Esse livro, ele é dividido em grandes duas partes. A primeira é o salto da dúvida, em que ele vai trazer todas essas questões. Então, cada capítulo vai trazer um questionamento contra a fé, contra o cristianismo. E na segunda parte, ele vai falar sobre os fundamentos da fé, que é realmente trazer o que é o cristianismo, as bases, o que significa o evangelho, a cruz e tudo mais. E eu fiz várias anotações aqui para compartilhar com vocês nessa resenha. Eu espero que vocês gostem muito. Já vai deixando o like aqui embaixo, gente, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer. Além de ler o livro, tem que estudar para eu conseguir lembrar, né, o que eu vou falar para vocês. No primeiro capítulo, ele fala sobre não existir uma religião, apenas uma religião verdadeira. E ele traz a frase que diz assim: a verdade é muito maior que todos nós, logo nenhuma religião que diz conter a verdade a contém. E ele vai mostrar como na verdade essa frase ela é uma frase contraditória, porque realmente a verdade ela é muito maior do que todos nós, mas quando você julga alguém que diz conter aquela verdade, dizendo que ela não contém, você mesmo está fazendo a mesma coisa, dizendo que você contém a verdade, de que aquela pessoa não contém a verdade, entendeu? Então, ele vai nos levar a refletir sobre isso. No segundo capítulo, ele vai conversar sobre a questão como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento. Ele vai falar como isso pode partir de uma autofé, né? Uma fé em nós mesmos, de que nós sabemos distinguir o que é justo e o que é injusto. Então, nossa, aquele sofrimento ali que aquela pessoa está passando é injusto, ou aquele sofrimento ali é justo. Na verdade, a gente fica querendo ser juiz de Deus, né? E Deus, ele sabe muito mais do que nós. E por mais que a gente não chegue a alguma conclusão, como ele vai falar lá na página 57, se fizermos novamente a pergunta: por que Deus permite que o mal e o sofrimento continuem a existir? E olharmos para a cruz de Jesus, ainda assim não obteremos resposta. No entanto, agora sabemos qual não é a resposta. A resposta não pode ser que Jesus não nos ama.
Não pode ser que ele é indiferente à nossa condição. Deus leva tão a sério a dor e o sofrimento que se dispôs a levá-los sobre si. Então, o sofrimento humano, ele é um problema, mas ele não pode ser uma evidência de que Deus não se importa conosco. Muito pelo contrário, Deus ele se importou tanto com o sofrimento humano que ele se tornou humano para sofrer em nosso lugar. Alguns podem dizer, então Deus é um pai opressor ali, porque ele enviou o seu filho Jesus para sofrer no nosso lugar. Jesus não queria, ele foi obrigado. Só que não, gente, a gente esquece que Deus Filho também é Deus, juntamente com Deus Pai. Então, quando Jesus estava ali sofrendo na cruz, era o próprio Deus sofrendo por nós. Então, aquilo, a Bíblia fala que Jesus ele foi voluntariamente, ele escolheu se doar em nosso lugar. No capítulo 3, ele vai falar sobre o cristianismo ser uma camisa de força, no sentido de ele ser exclusivista culturalmente. E aí ele vai falar lá na página 66, eu vou ler e aí eu comento com vocês. Qualquer comunidade que não cobrasse dos membros a adoção de crenças e práticas específicas deixaria de ter identidade coletiva e não seria de fato uma comunidade. Não podemos considerar excludente um grupo apenas por impor padrões aos seus membros. Então ele vai falar como se o cristianismo ele for inclusivo a todos, ele deixa de ser ali uma comunidade, porque ele não vai ter diferença entre as outras coisas, ele vai ser só um ajuntamento de pessoas aleatórias ali, sem nenhuma identidade coletiva, assim como qualquer outra comunidade LGBT, ideológica, enfim, ela precisa ter ali o seu conjunto de crenças. Ninguém é obrigado a ser membro da comunidade cristã, mas a partir do momento que você quer ser membro, você precisa estar de acordo com aquela identidade coletiva, senão não vai ter uma coerência. E aí, sobre essa questão de o cristianismo ser uma camisa de força, ele oprime as culturas, ele vai falar como, na verdade, o cristianismo ele não oprime as culturas, ele redime elas. Então, cada cultura, na sua particularidade, ela possui ali pontos positivos e pontos negativos, pontos que vão estar de acordo com os princípios bíblicos e pontos que não vão estar de acordo com isso. E a gente pode ver muito essa diferença no mundo ocidental, no mundo oriental. Tem coisas que são muito comuns para eles, que para nós não é comum. Coisas que são muito comuns para nós, para eles não são. E podem ser ali coisas que são dos princípios bíblicos, coisas que não são. Então, na verdade, o cristianismo ele vai redimir essa cultura, ele vai valorizar os pontos positivos e vai ensinar a moldar em relação aos pontos negativos. Na página 69, ele dá um exemplo de como o cristianismo na África, ele não transforma os africanos em europeus recriados, né? Ele, na verdade, ele realça muito mais essa alegria que o povo africano tem. A fé deles é muito expressiva e é totalmente diferente da fé cristã dos europeus, por exemplo, dos americanos. E não é que uma está certa, a outra está errada, são expressões diferentes de fé e Deus ele valoriza muito isso. Ele, como pastor em Nova York, ele responde essa pergunta de como você consegue atingir milhares de jovens em um lugar tão secularizado? A resposta é que o cristianismo faz em Nova York o mesmo que fez em todos os outros lugares onde cresceu. Adaptou-se significativa e positivamente à cultura local sem comprometer os seus pilares principais. E sobre essa questão de restrições, o cristianismo ele compromete a minha liberdade porque ele não me deixa fazer as coisas que eu gosto, algo assim, ele vai mostrar, lá na página 76, ele fala que a liberdade ela não significa a ausência de limitações e restrições, mas a descoberta das limitações e restrições certas, aquelas que se encaixam em nossa natureza e nos libertam. Então, ninguém melhor para dizer aquilo que é bom para nós do que aquele que nos criou. Então, muitas vezes tem essa mentira de que Deus ele proíbe todos os prazeres, chama tudo aquilo que é bom de pecado. E na verdade, não Deus é que sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim para nós. Ele usa um exemplo aqui, mas eu vou usar um exemplo, por exemplo, da minha vida. Eu sou intolerante à lactose. Quando eu não sabia isso, eu comia de tudo ali e eu já passava muito mal. Teve vezes que eu fui para o hospital, tive que ficar internada, fiquei realmente muito debilitada de saúde por conta dessa intolerância à lactose. E quando eu descobri isso, na verdade não foi uma restrição que me aprisionou. Na verdade ela me libertou, porque ela me deixou uma pessoa mais saudável.
Eu estava ali sendo uma pessoa doente sem saber porquê, mas quando eu descobri que eu precisava ter uma dieta mais restritiva, consumir apenas produtos zero lactose, quando eu consumi uma refeição com lactose, ingerir a enzima da lactase, aquilo não me deixou aprisionado. Na verdade, aquilo me deu mais liberdade, porque eu conhecia a minha natureza, aquilo que eu posso, aquilo que não posso, aquilo que me faz bem. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável, graças a Deus, descobrindo isso. E assim também é Deus conosco. Talvez você sinta, nossa, eu quero tanto comer esse doce, mas Deus diz pra mim que é pecado. Mas na verdade, Deus ele sabe que daquela forma isso pode fazer algum mal pra você. Então ele te oferece uma condição pra você, pode ser uma enzima, né? Não, isso não é errado, mas se você fizer desse jeito assim, aí sim vai ser um jeito certo, um jeito saudável. Ou, na verdade, seja realmente errado e Deus tem algo muito melhor pra oferecer pra você, que não vai te adoecer, não vai te fazer uma pessoa saudável. E ele vai falar sobre o amor. Como o amor, né, ele fala lá na página 74 para 75, ele fala que qual é o ambiente que nos liberta quando nos restringimos a ele? A semelhança do peixe na água. O amor. O amor é a perda de liberdade mais libertadora que existe. Então ele vai falar sobre isso. Quando nós amamos a Deus, nós estamos dispostos a abrir mão das coisas que ele nos fala para abrir mão. E a gente vê como, na verdade, essas coisas nos faziam mal, né? E ele nos faz muito melhor. Ele vai usar exemplos de pessoas apaixonadas. Realmente, quando você ama alguém, você abre mão de coisas por essa pessoa. E quando isso é recíproco, é uma coisa maravilhosa. As renúncias que a gente faz quando ama alguém e é amado, a recompensa disso vai muito além. Então, ele vai falar sobre isso nesse capítulo. No quarto capítulo, ele vai falar sobre a igreja ser responsável por muitas injustiças. Na página 82, ele vai falar assim: é comum que indivíduos cuja vida foi mais dura se encontram mais abaixo na escala de caráter tenham maior probabilidade de reconhecer sua necessidade de Deus e voltar para o cristianismo. Assim, pode-se esperar que a vida de muitos cristãos não pareça melhor quando comparadas a de outros sem religião. Exatamente como a saúde dos pacientes em um hospital é comparativamente pior do que a dos visitantes de museus. Então, apesar das nossas expectativas de que a igreja é um lugar salvo de pessoas imperfeitas, que só existem pessoas perfeitas naquele lugar, santas, que não erram, ao contrário dessa expectativa, a gente sabe que a igreja é na verdade como um hospital. Ali vai ter pessoas talvez em estado terminal, vai ter pessoas em recuperação, vai ter enfermeiros, vai ter médicos que também não estão imunes a adoecer. A gente, quando ajusta nossas expectativas, isso até traz um certo consolo e uma liberdade, porque ninguém é santo perfeito, né? Deus ele nos chama a ser santo. E nesse ambiente é que a gente vai aprendendo a ser santo, né? Assim, a gente vai sendo santificado pelo Espírito Santo. Imagine que a igreja fosse um lugar só de pessoas perfeitas, então ninguém poderia entrar nela, né? Nem eu, nem você, ninguém é perfeito. A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus e são salvos unicamente pela graça dele. Então, ele vai falar até mesmo como o cristianismo que acredita na salvação puramente pela graça, ele não tem como te tornar orgulhoso, porque não tem nada que você possa fazer pelo seu próprio mérito para ser salvo. Você só precisa depender da graça de Deus. Então isso nos torna, na verdade, humildes. Ao contrário de outras religiões que têm a salvação por mérito, ou até mesmo por uma moral, né, que te torna melhor do que as outras pessoas quando você faz as coisas certas, isso pode, na verdade, te tornar orgulhoso, julgando as outras pessoas que não alcançam aquele teu padrão ideal moral. Lá na página 88, ele fala: se somos salvos unicamente pela graça, só nos resta ser gratos e procurar servir espontaneamente a Deus e aos que nos cercam. E sobre essa questão de a igreja ser responsável por muitas injustiças, a gente vê isso na história da humanidade. Ele vai falar que com ou sem religião, a humanidade ela é opressora. Então a religião não é um fator que vai te deixar uma sociedade imune à opressão, ou ao contrário, sem religião não vai deixar uma sociedade imune à opressão. Será que vocês conseguem entender? Eu vou ler uma frase aqui que ele explica melhor isso.
Lá na página 84 ele fala: no século XX, porém, a violência se inspirou tanto no secularismo quanto no absolutismo moral. As sociedades que se despojaram de todo tipo de religião foram tão opressoras quanto as que delas se imbuíram. Só nos resta concluir que existe um impulso violento tão profundamente enraizado no coração humano que ele se expressa independentemente das crenças manifestas em qualquer sociedade, seja ela socialista ou capitalista, religiosa ou laica, individualista ou hierárquica. Então, a humanidade ela tem essa tendência natural a ser violenta, a ser opressora, independentemente se ela toma posse da religião para fazer aquilo ou da não religião. E ele conclui o capítulo dizendo que quando alguém comete injustiças em nome de Cristo, não está sendo fiel ao cristianismo, simples assim. Ao espírito daquele que morreu como vítima da injustiça e pediu que seus inimigos fossem perdoados. Então, por mais que exista isso, não é coerente com o cristianismo, isso não faz parte realmente da essência do cristianismo. No capítulo 5, ele vai falar sobre uma questão polêmica. Como pode um Deus de amor mandar alguém para o inferno? Eita! E aí ele vai começar a conversar com a gente sobre essa questão de... A gente tem uma cultura muito individualista aqui no mundo ocidental, né? De cada um vive sua vida e não interfira aqui no que eu faço, contando que eu não interfira ali no que você faz. Então ela pode facilmente acreditar num Deus de amor, contanto que esse Deus de amor não interfira naquilo que eu acredito que seja certo, por mais que esteja errado. Mas se eu acredito que esteja certo, é inconveniente um Deus que me diga que está errado, entendeu? Então ele vai conversar sobre a gente, sobre essa nossa tendência. Ele vai conversar sobre como a magia e a ciência, elas nasceram ali simultaneamente numa tentativa de obter poder e controlar a natureza. E aí, por mais que a magia não tenha vingado como a ciência, né, as duas estão ali como irmãs gêmeas, vamos dizer assim, nasceram com a mesma intenção. E como com o tempo o ser humano ele foi acreditando que ele pode não somente controlar a natureza, como a natureza metafísica, né, o espiritual. Então agora eu sei dizer o que acontece e o que não pode acontecer no mundo espiritual. E aí ele vai falar sobre essa até prepotência do ser humano de não pode existir um Deus de amor que manda alguém para o inferno. E aí ele vai continuar conversando sobre isso, sobre essa frase: um Deus que julga não pode ser um Deus de amor. Mas o que te faz acreditar que Deus é um Deus de amor? A única religião que diz que Deus é amor é o cristianismo. Porque, as outras religiões podem até trazer ali princípios, sentimentos em relação a isso, mas um Deus de amor, o amor é algo puramente relacional, é pessoal. E quando a gente fala Deus é um Deus de amor, isso significa que Deus é um Deus pessoal que quer se relacionar com a sua criação. E a única religião que fala isso é o cristianismo. Então, se você acredita que Deus é um Deus de amor, você está acreditando na mesma fonte que também fala que Deus é um Deus de justiça, que julga. Ele vai trazer, na verdade, pra gente esse entendimento que o inferno não é Deus que manda as pessoas para o inferno. Não, na verdade, Deus ele até veio para resolver esse problema e a gente poder ser salvo, né, por meio dele. Mas Deus ele não manda ninguém para o inferno. O inferno é uma escolha voluntária. E eu vou até esperar aqui para ler para vocês. O inferno ele é uma escolha voluntária de uma identidade separada de Deus numa trajetória rumo à eternidade. Então, explicando para vocês essa frase. O inferno, na verdade, é quando uma pessoa escolhe basear a sua identidade, ela escolhe ela mesma definir sua identidade longe de Deus, naquilo que não é Deus. Então ela vai escolher outras coisas para basear a sua identidade. E isso leva ao fruto do egocentrismo, do orgulho, da autopiedade doentia, dizendo que todos os outros estão errados. Isso vai se multiplicando eternamente. Sempre que a gente escolhe construir a nossa identidade fora de Deus,
a gente vai pelo caminho ali do ego, do orgulho, do egocentrismo. Como eu falei aqui, eu indico muito você a ler, porque eu não vou conseguir explorar todo esse entendimento aqui nesse vídeo, senão já tá ficando longo. Mas ele vai falar, o inferno ele é uma escolha voluntária. Ninguém que está lá no inferno foi mandado assim, involuntariamente. Na verdade, a pessoa escolheu construir a sua vida longe de Deus. E sobre uma questão que ele tinha citado aqui nesse capítulo, você não acha que a crença do inferno ela leva a uma desigualdade dentro da igreja? Porque, se aquela pessoa vai para o inferno, eu trato ela pior do que outra, então eu acho que ela merece ser menos amada. Só que na verdade não tem como a gente saber quem vai para o inferno. Realmente a gente não tem esse papel, essa capacidade de saber quem vai para o inferno. E ele fala, acreditar em um Deus que julga não aumenta a violência, ao contrário, nos impede de fazer justiça com as próprias mãos, criando ciclos infinitos de autovingança. Então, quando a gente não acredita que tem um Deus que julga, a gente vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu vou querer aqui me vingar, eu vou querer fazer a minha própria justiça e eu vou fazer aqui um dano àquela pessoa que me cometeu um pecado. E aí aquela pessoa vai se sentir ferida e ela vai querer vingar-se novamente. Fica esse ciclo infinito. Mas quando a gente entende que tem um Deus que julga, eu não preciso obter esse poder, não preciso tomar posse desse poder de juiz, a vida ela fica mais leve, ela pode ser dolorosa em um aspecto diferente, no sentido de que você precisa abrir mão da sua autojustiça, mas ela é mais leve no sentido de que a gente não foi feito para ser juiz. Deus ele faz esse papel perfeitamente. Concluindo a parte 1, em nome de Jesus, ele vai falar sobre a ciência ter desacreditado do cristianismo. Só que, na verdade, ele vai conversar com a gente sobre a ciência estudar coisas naturais. Só porque ela não tem como verificar coisas sobrenaturais, não quer dizer que elas não existem. Então ele vai usar a metáfora do poste e da chave do bêbado, né? Tem ali um bêbado que perdeu a chave e tem um poste ali que tem uma luz que ilumina uma região. E ele quer procurar a chave naquela região porque aquela região está iluminada. Mas o fato de só aquela região estar iluminada não quer dizer que a chave está ali. Que a chave pode estar em qualquer outro lugar que não esteja iluminado. Então a ciência ela tem esse alcance, né, iluminado que a gente pode ali pesquisar, verificar, mas ela não tem alcance sobre as coisas sobrenaturais, não tem como ela verificar coisas que estão além da metafísica ali. Então não quer dizer que porque ela não consegue verificar, ela não existe, entendeu? Essa realidade sobrenatural não existe. No capítulo 7 ele vai falar sobre a vida não deve ser interpretada literalmente. Essa questão dos evangelhos serem lendas. Primeiro que a gente vai falar que o gênero literário da época não é como o gênero literário de hoje, fictício. Hoje a gente lê ficção e é tudo muito detalhado, a gente consegue fazer uma imagem de detalhes, mas naquela época não era assim que o gênero literário era feito. Então não tem como ser lenda, até por essa questão literária aí. Foi para exercer controle de massas ali na Idade Média e tal. Só que a questão eles foram escritos muito próximo do acontecimento. Então, gente, o número de registros é muito maior sobre aqueles acontecimentos ali da vida de Jesus, da ressurreição. É muito maior do que muitos outros acontecimentos históricos que a gente já tem como certos ali. Foram muitos escritos a respeito. E perto da data original. Isso significa que, por exemplo, Paulo, que ele acabou escrevendo suas cartas ali antes dos evangelhos serem registrados realmente, ele falou sobre a ressurreição de Cristo e ele citou testemunhas, né? Ele citou fontes que ainda estavam vivas. Então, como que a igreja ia crescer tão rápido ali naquele período de tempo, baseado numa informação tão absurda que é uma ressurreição? A ressurreição não era menos natural para eles do que é para nós hoje em dia. Então, como que a igreja ia crescer tão rápido se fosse baseado numa mentira que poderia ser facilmente descoberta, né? Então, teve muitas testemunhas ali e os escritos foram registrados enquanto essas testemunhas ainda estavam vivas. Gente, eu vou ter que dividir essa resenha em duas partes, porque tá muito longa, né? Então, a parte 2 vai vir em breve, então comenta muito aqui embaixo.
Parte 2 é os fundamentos da fé. Se você gostou desse vídeo, foi útil, deixa aqui o comentário, se inscreve no canal, dá uma olhada aqui nas resenhas que a gente já tem também. E é isso, pessoal. Me sigam nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!